presidente Jair Bolsonaro do PL discursou hoje na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU, lá em Nova York, nos Estados Unidos. Em um pronunciamento de 20 minutos, ele fez um balanço das ações de seu governo, atacou as gestões petistas e defendeu itens da pauta conservadora. Por tradição, desde 1955, o Brasil é o primeiro país a discursar na abertura da Assembleia da ONU. Antes de Bolsonaro, fizeram um pronunciamento nessa terça o secretário-geral da entidade e também o presidente da Assembleia. Bolsonaro aproveitou o discurso na ONU para citar ações como a criação do Auxílio Brasil, a redução de impostos que levou à queda do preço dos combustíveis e privatizações de empresas estatais. Bolsonaro atacou as gestões petistas e disse que o governo acabou com a corrupção sistêmica, que para ele existia no país, citando as denúncias de corrupção envolvendo a Petrobras, reveladas pelas investigações da Operação Lava Jato. E eu queria começar com o Celestino. É pertinente nesse momento, Celestino, o presidente enfatizar gestões passadas em vez de promover o que está sendo feito e futuro? Isso tem um quezinho do período eleitoral ou não? Isso aí é normal, vai do jogo? Mesmo porque a imprensa, o consórcio, né, que eu sempre digo aqui, ele transmite para a imprensa internacional, né, o que tem de pior no governo Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro só mostrou a verdade. Quando ele traz o descondenado, né, para a pauta nos microfones da ONU, ele falou a verdade. O cara foi condenado em 3 tribunais, $1 bilhão. O presidente teve que pagar durante esses 4 anos mais de $1 bilhão via Petrobras para os acionistas dos Estados Unidos. Então, assim, ele não saiu do jogo político. Ele simplesmente falou a verdade, porque a batalha é entre um presidente eleito, né, e um descondenado por um tribunal por causa de um CEP. Né? O Lula está participando da eleição por causa de um CEP, por causa de uma decisão monocrática de um juiz do Supremo. Então, isso é muito difícil para explicar, né, para os tribunais de outros países. E o presidente hoje deixou bem claro na sua fala na ONU, né, exaltando o que aconteceu no Brasil durante a pandemia e o pós-pandemia, que todo mundo está copiando o Brasil, todo mundo elogiou, né? Teve 47 chefes de estados lá em Londres, no funeral da rainha, e só o presidente Bolsonaro saiu em todos os tabloides. Então, assim, o pessoal que foi receber o presidente Bolsonaro e a primeira-dama, né, em Londres, em Nova York, mostra a liderança, mostra a força política do presidente, e ele foi enfático nas decisões econômicas e mostrou como o Brasil saiu da crise pandêmica, e ficou bem claro isso. Ele não falou só de corrupção. Vamos lá, Francês, falar do Auxílio Brasil, redução de impostos, que levou a queda no preço dos combustíveis, privatizações de estatais, são todas pautas que são pautas extremamente positivas e que alavancam o Brasil perante um cenário internacional. Você acha pertinente colocar a questão do petismo de governos anteriores dentro de um discurso que tanto enaltece a nação? Com certeza, o presidente tinha que fazer essa comparação do período em que a corrupção era sistêmica, né? Mostrando que o Brasil mudou de patamar. Hoje nós temos um governo sério que, apesar de todos esses auxílios, aumentou a arrecadação, diminuindo impostos. Isso é muito inteligente. O Brasil é um país que emerge através de suas commodities, é um país que é importante para os outros países como grande fornecedor de alimento, é um país que está controlando a inflação e está melhor que muitos países ditos do primeiro mundo. Hoje o Brasil, ele dá exemplo internacional, quando no contrário, quando nós tínhamos aí presidentes populistas, mentirosos, digamos, né? Era considerado uma republiqueta de bananas. Hoje não. Nós não somos uma republiqueta de banana, nós somos uma república de commodities. É um país que produz muito, que todos têm interesse em se relacionar bem com o Brasil, que o Brasil é um país sério, que a população está ascendendo socialmente e o nosso PIB está crescendo. Inclusive, enquanto os outros se debatem com a crise de energia, o Brasil controlou o preço do petróleo e do gás, tudo, e está levando em frente.
O Brasil mudou de patamar, o Brasil é outro, e isso tinha que ser dito, e para ser dito perante a 77ª reunião da Assembleia Geral da ONU, e tinha que haver uma comparação, sim. Ok. Vai lá, Lanza. Mesma Olha, pergunta. Vitor, falo pra vocês. Jair Bolsonaro, mais uma vez, usa o discurso da ONU para poder fazer... Aliás, não só o discurso da ONU, mas discurso fora do Brasil para poder fazer campanha eleitoral. Período de campanha, principalmente quando o Bolsonaro discursou para seus apoiadores também na Inglaterra. Porém, vejo que o discurso de Jair Bolsonaro dessa vez foi levemente assertivo, principalmente ao falar do combate à corrupção que teve no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, principalmente quando tivemos o pacote anticrime, quando tivemos realmente medidas que combateram a corrupção. E também dizer também que houve também o erro do judiciário ao soltar o descondenado Luiz Inácio Lula da Silva. Professor Itamar. Então, Vitor, a questão é falar na ONU sem tocar nas questões políticas é pouco. Tem que falar e tocar mesmo. Tocou e fez certo. Porque o Brasil é um player importante hoje no cenário internacional e é o único país, isso é importante frisar, é o único país da América Latina que está afinado com os ideais dos Estados Unidos. O que resta aqui na América Latina? Pega a América do Sul, principalmente. Você tem não só a América do Sul, mas a América Central. Refazendo então, a América Latina como um todo, se tirar o Brasil, o resto é ou globalista ou socialista. Não tem espaço. Então, o Brasil é uma pilastra, o Brasil é o único que faz esse contraponto. E faz esse contraponto com um governo efetivamente popular, não é populista, é um governo popular. Popular por quê? Porque ele conseguiu barrar a corrupção. Não vou dizer que não exista corrupção no governo, porque a máquina estatal ela é gigantesca, é impossível não ter, mas enquanto política de governo não há corrupção, não tem como querer colocar essa pecha de corrupto no governo Bolsonaro. E olha o outro lado, quem está concorrendo, quem está querendo tomar conta da América Latina para fazer daqui, seria tomar conta do Brasil para fazer da América Latina a pátria socialista, a grande pátria, é só olhar o que o próprio Ciro Gomes, que é de esquerda, que era inclusive do Foro de São Paulo, o que ele disse ontem na sabatina com o Ratinho, né? Ele foi enumerando, foi mostrando com quem que Lula está. O Lula está agora nessa campanha apoiando e sendo apoiado pelos mesmos ladrões de ontem que levaram ele à cadeia. Ou seja, os parceiros, os comparsas, você pega aí, vou citar aqui o Ciro Gomes, quando ele mencionou o Renan Calheiros, né? O homem da mala do dinheiro lá em Salvador, esqueci o nome do dito cujo, a direção da Petrobras. Gedel. Oi? Gedel. O Gedel, a direção da Petrobras, que foi toda presa. Os presidentes do PT, todos presos. Os tesoureiros presos. Ou seja, hoje, a fazer a defesa do governo atual não é uma questão de gostar do governo. É uma questão de não ser indecente, é de não aliar a quadrilha. Esse é o ponto. Se a esquerda quisesse ser respeitada, ela tinha que colocar um candidato mais razoável. Por exemplo, o Ciro, eu acho ele maluco, mas ele não tem no seu histórico a corrupção, os conchavos malandros como tem o Lula. Então, quem vai na ONU, a ONU é para quê? Pensar na questão das Nações Unidas, a questão internacional. Como é que vai ter estabilidade na América Latina se você tiver um governo aqui que ele é aliado da China, admira a China, que ele é aliado de tudo que tem de pior na América Latina? Então, Bolsonaro tinha que falar isso mesmo. É isso, Vitor.